Esse feijão que a gente está vendo aqui, enramando na cerca, é chamado de fava. E é um feijão muito valorizado, mas nem todas as pessoas gostam de comer a fava. E para se ter uma ideia da valorização desse feijão, enquanto 1 quilo de feijão macaçá aqui custa R$ 5,00, 1 quilo de fava custa 60 a 80 reais. Mas a fava tem uma característica que não é comum nos outros feijões. É que a fava, ela começa a produzir depois das chuvas. Enquanto que o feijão macaça aqui já desapareceu, já não existe mais nem um tronco seco, porque ele tem vida curta e só produz durante a estação das chuvas. A fava pode durar até 2 anos produzindo grãos. E por conta dessa produção que não é tão grande, é que valoriza tanto o quilo da fava. Custa até 20 vezes mais do que 1 quilo de feijão. E a gente vê que a fava precisa de uma área para enramar, criar seus ramos através de um obstáculo. Normalmente o homem usa o milho seco, já a palha do milho. Mas como o milho aqui não cresceu, a gente está vendo aqui que o milho praticamente não saiu da terra. Botou algumas espicas raras. Então o que acontece é que a fava precisa de se enramar num outro corpo para poder se reproduzir. E aqui a gente vê a fava no chão e ela não vai produzir satisfatoriamente, enquanto que aqui ela está na cerca enramando e vai produzir muito mais do que o faveiro que está no chão, se espalhando pelo chão. E essa é uma realidade que a gente tem que entender, porque o agricultor tem essa expectativa sobre a produção de feijões e sabe que a fava tem essa dificuldade todinha para se reproduzir, mas em compensação o preço é aquela história da lei da oferta e da procura. O preço é muitas vezes maior do que o preço do quilo do feijão. Nós estamos caminhando aqui em uma estrada carroçável que faz parte da malha rodoviária de um município do Nordeste, e a gente vê aqui como o homem usa mal a máquina para a construção dessa estrada. Do lado a gente vê essa barreira, porque a máquina passa fazendo uma vala, tirando a terra do leito da estrada para os lados. E isso aqui, quando chove, vira um rio. A gente está vendo aqui o exemplo. E essa malha e essa estrada seria muito importante para esse município, porque ela liga outros municípios. Mas, além do povo não cobrar a manutenção da estrada, a prefeitura não investe na ideia. E até os fazendeiros, a gente está vendo ali uma fazendinha ali na frente. E o fazendeiro que mora na cidade tem que vir para casa, para a fazenda, num trator, porque o carrinho dele não pode andar aqui. E mesmo assim ele não é capaz de botar uma pá de terra, não tem essa visão. Botar uma pá de terra aqui nessa estrada para que ela seja transitável. E a gente está vendo aqui que durante as chuvas, isso aqui é impossível andar até trator. Porque é um lamaçal medonho, isso escorrega, e agora que está totalmente seco, é duro que nem pedra o chão. E a gente sabe, se um carro pequeno for passar por aqui, ele vai se desmontar todinho por conta dessas irregularidades do terreno. E como a gente disse, isso aqui poderia ter sido resolvido se o homem, ao invés de cavar essa vala com a máquina apropriada da construção, ele usasse a máquina de forma consciente, vamos dizer assim, com instrução para quê? Para se fazer um leito mais alto na estrada do que as laterais. E aí o que ia acontecer é que ia haver drenagem da água da chuva. Toda a água da chuva que batesse aí ia escorrer por lado e não ia cavar esse buraco que a gente está vendo aqui, umas verdadeiras grotas, que a água foi comendo, corroendo, e água corrente. E está aqui o resultado. Aqui só anda moto, que a gente está vendo um ali de frente, e trator. E mesmo assim é perigoso, porque já imagina o pneu de um trator cair numa vala dessa cavada pela chuva, ele vai cair aí e vai se destruir. E a gente está vendo aqui que é falta de consciência, incapacidade do homem em manter a sua área, vamos dizer assim, em condições de uso com sabedoria e segurança. Mas isso não existe, nem existe na prefeitura, nos prefeitos do Nordeste, que até tem essas máquinas para fazer esse tipo de trabalho, mas às vezes não tem nem combustível para botar na moto niveladora. E o resultado é isso aqui: a gente está andando nessa malha rodoviária e alguém aqui já tentou tapar esse buraco aqui, naturalmente com ferramenta manual, mas não resolveu não, parece que ficou pior. E a gente mostra isso porque tudo isso aqui poderia ser
bom de se andar se a prefeitura usasse os seus recursos e se os fazendeiros, as pessoas que têm propriedade aqui nessa área, também tivessem essa consciência. Mas isso não existe. Estamos no agreste do Rio Grande do Norte. E para quem não sabe, o agreste vai do Rio Grande do Norte à Bahia, que é uma faixa de terra entre a zona da mata nordestina e o sertão de Caatingas. E a gente vê essas terras aqui que é pasto do gado, totalmente desmatado, em termos de árvores e arbustos, não existe. E ali a BR-304, e aqui a gente vê uma vegetação secundária, onde há 20 ou 30 anos atrás aqui tudo era, vamos dizer assim, campos de pastagem do gado e de lavoura. E hoje algumas árvores estão conseguindo sobreviver aqui, que é o caso do juazeiro e a jurema, e nada mais. Enquanto que ali no fundo a gente vê aquela serra, que tem uma altitude de 220 metros, é a elevação mais próxima do mar que existe no Rio Grande do Norte. E ela está aqui no agreste, e a gente sabe que no agreste as elevações têm no máximo 300 metros de altitude. Enquanto que no sertão nós temos, inclusive no Rio Grande do Norte, temos elevações com mais de 1000 metros de altitude. Então aqui onde nós estamos com os pés, provavelmente tem uns 60 metros acima do nível do mar. Ou seja, 60 metros de altitude, nesse plano que nós estamos. E lá no topo daquela serra são 220 metros de altitude, quer dizer, tem 160 metros acima do piso da base da serra. E o que a gente quer chamar a atenção é que nós mostramos aqui a vegetação aqui totalmente desmatado, apesar de ainda já tá surgindo algumas plantas. Ali, naquela serra, nós temos vegetação típica de cerrado, verdadeiro cerrado nordestino, brasileiro, vamos dizer, que é aqui no Nordeste. Ali nós temos vegetação, árvores com mais de 20 metros de altura, e plantas nativas, e uma grande variedade de espécies. Provavelmente existe 600 espécies de vegetais ali naquela serra, tanto arbustos, árvores e plantas rasteiras, gramíneas. Enquanto que aqui nós estamos vendo nesse campo, descampado, tem apenas as gramíneas que têm vida curta, é chamado de pasto do gado, que vão morrer com 180 dias de vida, do nascimento à morte. E tudo isso aí vai ficar preto, pelado, e aí o clima vai sofrer as consequências disso. Enquanto que ali naquela serra, pelo fato de ter aquela cobertura vegetal densa, tudo ali é diferenciado com relação a essa parte que nós estamos aqui, descampado. Inclusive a temperatura ali é bem menor por conta da presença das árvores. E ali o clima, no oxigênio que a gente vai respirar é mais puro. E já que a gente tem uma rodovia que passa até 3.000 veículos por dia, significa dizer que aquela mata também está nos beneficiando ao sequestrar o carbono que é produzido na queima dos combustíveis. E tudo isso é importante entender, porque enquanto tem uma pequena parte dos brasileiros querendo conservar essa vegetação nativa, tem outra, o restante, a grande maioria quer desmatar, e o resultado é que isso aí vai trazer consequências desastrosas, até por conta da grande quantidade de insetos que vão deixar de ter alimento ali na mata. E aqui eles não vão ter esse alimento, como a gente disse, esse pasto que a gente está vendo aí vai desaparecer. E aí ele vai comer a lavoura do homem. Quando o homem planta, o inseto não tem opção de alimentação, nem de abrigo, e vai comer a lavoura do homem. E aí o homem dando veneno e vai todo mundo morrendo envenenado. Então eu, por exemplo, tenho a consciência de que aquela vegetação, embora seja uma pequena área aqui no agreste, tem no máximo 6 km², aquela serra. Então a gente sabe que ali está contribuindo para que a gente tenha melhor qualidade de vida aqui, por conta da presença, da conservação da vegetação. Quando a água não é água, é seca. Aqui nós estamos vendo aquele poço a catavento lá na frente, e aqui estão as instalações do que seria para armazenar a água daquele poço. Aqui existia uma caixa nessa base de 5.000 litros, e aqui nós estamos caminhando agora na direção dos canos que vinham lá do poço para que essa caixa, tudo planejado por engenheiros, geógrafos, etc e tal, geólogos, um investimento que não é menos de 20 mil reais para cavar o poço, botar a torre do catavento e as instalações hidráulicas, aqui no caso o cano. E nós estamos caminhando onde existia um cano, e esse cano não existe mais, e nós vamos explicar por quê. Porque quando a gente começou o nosso vídeo, disse que quando a água não é água, há seca.
É o que acontece aqui. Nessa área do Agreste, quando você cavar um poço com até 100 metros de profundidade, se tiver água, é salgada. Só que aqui nós somos seres vivos de água doce. E seres vivos de água doce não pode ter água salgada nem insalubre, porque vai morrer. Nem as plantas, nem os animais, nem a gente consegue sobreviver. Está aqui os pedaços dos canos, que existiu aqui enterrado nesse chão. Tudo isso é do governo. O governo vai investindo, todo ano ele investe nessas porcarias. E para se ter uma ideia, a cada 10 km quadrados desse município que nós estamos caminhando aqui no Agreste, existe um poço desse inútil, porque a gente disse que mesmo que tenha água é salgada, e água salgada é lixo. Aqui nas terras emersas, ninguém consegue sobreviver. E aqui está parte das instalações e ali está o poço, totalmente desativado, porque era salgado. E água salgada que mata, como se diz aqui, até maribondo. Vejam que aqui ainda está armazenado o líquido que saiu dali, que seria para o gado beber. E se o gado beber, vai adoecer e morrer. Porque não é só o sal, o nitrato e cloreto de sódio que existe aqui. Existe mais de 70 elementos químicos e orgânicos estranhos, inclusive muitos micro-organismos que causam doenças que, embora estejam adaptados aí a esse líquido, quando eles é ingerido pelo animal com o líquido, com a água, ele vai trazer doenças 1000. E aí está o catavento, a obra. Isso aí o governo disse que está criando uma fonte de água aqui, mas não é água, é fonte de lixo. Só vai matar, matar. E aí o homem não sabe, até a gente, como a gente disse, vem até pessoas fazer estudos sobre a disponibilidade dessa água, e na realidade ela, se existir, como a gente disse, é salgada, imprópria para a vida fora do mar. Então aqui fora do mar, onde tiver água salgada, a vida animal e vegetal não tem vez, incluindo o homem.